a gente vai fazer um vídeo que todo mundo pede toda hora, na verdade, pra Tati. Eu tô aqui só embelezando o vídeo, mas vocês não querem saber como eu estudo, só querem saber como a Tati estuda. Mas deveriam querer saber, porque a Ana estuda de forma bem mais metódica que eu. Eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente poderia falar, né? Você tem que achar um jeito que seja confortável para você estudar. Cada um tem um método. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ainda faço anotações à mão em caderninhos. Você faz em caderninhos, Tati? Você anota as coisas, Tati? Eu costumo anotar bastante nos meus próprios livros. Ah, você é dessas. Eu sou dessas que escreve no livro e eu gosto muito de ver a história das minhas reflexões sobre uma coisa quando eu pego um livro depois de alguns anos. Tipo, o que eu estava pensando? Você faz uma genealogia, assim, do seu pensamento, sabe? Eu anoto, mas como eu leio muito PDF também, agora, principalmente para o mestrado, eu tenho arquivos abertos com trechos de texto. Você vai copiando os trechos. Eu vou copiando porque fica mais fácil. Uhum. Mas assim, quando eu tenho que pensar, fazer um planejamento, eu gosto de papel, eu gosto de anotar, porque eu gosto de fazer setas, puxar caixinhas, eu faço esquemas assim, né? Então, eu não anoto copiando trechos, eu anoto, de fato, fazendo esquemas. Eu acho que isso que você falou de início é muito importante, né? Primeiro, que estudo é diferente de leitura. Você pode ler só para fruição e tal. Para mim, o ideal mesmo é quando eu consigo ter tempo para primeiro ler o texto sem anotar nada e depois reler podendo anotar. A ansiedade às vezes não deixa, né? A ansiedade faz com que eu vá já puxando coisas, mas eu acho que quando vai estudar tem que ler pelo menos 2 vezes um texto. Às vezes, Depende né? O do ideal. tamanho do texto, né? Sim, mas mesmo livros, né? Se são livros que você vai usar muito, livros muito importantes, você acaba lendo mais de uma vez na vida, né? Aí você tem que diferenciar, né? Para que você tá lendo. Porque também às vezes acontece que eu vou ler umas coisas que não é nada, fala, não vou ler por nada, e começo a fazer anotações também, acontece isso, né? Então tem uma intenção, a leitura para estudar, o ato de estudar, e a gente está falando de estudar dentro do campo de textos, né? Não estou falando de estudar matemática, estudar outras coisas, é como estudar um texto. Até porque estudar matemática eu sou um fiasco, nem saberia como explicar para alguém. Também não como saberia fazer como começar. isso. Mas assim, muitas perguntas que fazem para Tati Tati, como eu faço para ter essa clareza mental que você tem? A Tati, ela tem uma clareza mental de fato invejável, ela foi aprimorando, mas é uma clareza mental que ela sempre teve, né, Tati? Revela para as pessoas. Porque é tipo que nem quando perguntam para mim assim, o que você faz para ter essa pele? Nada, gente, chama genética, eu vim assim. A Tati, ela tem essa cabeça assim organizada, uma pessoa que aprendeu a ler muito cedo, sempre leu muito, tem uma memória muito boa, e é organizada mentalmente. E professora, muitos anos dando aula, mais de 30. Então ela vai ter uma fala organizada, mais organizada que a minha, mais organizada que a grande maioria, porque tem a ver com uma aptidão que ela já tinha com um treino de muitos anos. Então é meio isso, assim, não tem muito segredo, né? Não. Tem uma coisa que eu acho muito importante, é que as pessoas querem, às vezes, me parece, umas dicas de como estudar rápido. E a primeira coisa que a gente tem que falar é calma, porque os textos, os bons textos, eles costumam ser desafiadores. Além de rápido, as pessoas também querem saber como que faz para o estudo ser legal. Não faz, gente. Tem partes que são muito chatas, mesmo quando é um assunto que você gosta muito de estudar. Tem textos que são difíceis de ler. O próprio parar para estudar, não é todo mundo que gosta tanto de ficar lendo, entendeu? Então, se você quer estudar e quer que seja legal, o que é legal, na verdade, é você saber, você ter aquele conhecimento, o estudo em si, como qualquer trabalho, tem partes chatas. E eu estou falando isso de carteirinha porque, assim, todo mundo fala, ai, você trabalha com teatro, é tão legal, né? É muito legal, mas não quer dizer que é só legal. Tem coisas chatas pra caramba também. Em tudo tem coisa chata. E estudar também tem coisa chata, gente. Tem jeito, tem, né? Porque exige o estudo e essa leitura com essa intencionalidade,
exige uma disciplina que é muito difícil a gente ter num mundo em que a gente está constantemente se dispersando, né? Então, eu queria recomendar um texto, é um texto, fora de brincadeira, tem 2 páginas, do mestre maravilhoso, incrível, Paulo Freire. O texto chama Considerações em torno do ato de estudar. E você tem Paulo Freire falando o que ele acha que é fundamental para uma leitura desse tipo. Ele levanta 5 pontos. Primeiro, o pressuposto é: qualquer leitura com estudo, para o estudo, exige uma postura crítica em relação ao texto, ou seja, um espírito investigador em relação ao texto. Crítica não no sentido, vou ler esse texto aqui já para falar mal e cancelar. Não é só isso. Lacrar. Uma postura crítica significa você se convoca com tudo que você pensa também para debater com aquelas ideias, né? Exatamente, né? Então, aquela coisa de você ler silenciosamente, com postura, não. Uma leitura importante, uma leitura boa, é uma leitura na qual você conversa com o texto, com o autor, com as outras obras do autor. E aquele texto também faz com que você converse com a sua história, de outras leituras, né? Então você forma aí uma espécie de teia de conversa, sabe, de interlocutores. Então é você assumindo o papel de sujeito dessa leitura, ou seja, você não é o objeto vazio e que memoriza o texto ou que lembra de pedaços do texto, nada. Você estudar um texto significa você tentar chegar a uma significação mais profunda dele. Por isso a escolha dos textos é importante, porque tem textos que não têm um sentido mais profundo. Você é sujeito, sua postura em relação ao texto deve ser a de alguém que é corresponsável pelo sentido do texto. O sentido não é dado só pelo autor, mas também atribuído ao texto pela tua história de leitura. Pelo seu repertório, né? O segundo as que eu acho linda, você tem que se dedicar a compreender que o ato de estudar é uma atitude em frente ao mundo. Ou seja, assim como o autor se debateu com problemas para produzir aquele texto, você também, diante daquele texto, está numa situação de enfrentamento e de investigação, e você deve ter uma postura curiosa. Eu acho que é o espírito científico básico que a gente tem que ter, que é o do estudo, de você, de fato, ter curiosidade para aprender aquilo e fazer todas as relações que são necessárias que se façam. Né? Depois, que você conheça a bibliografia, né? Você vai estudar um tema específico, você vai estudar, sei lá, alfabetização, já que estamos em Paulo Freire, você saber os outros livros desse autor, você saber os outros livros sobre alfabetização. E a maioria dos textos que a gente lê tem uma bibliografia já, então você também dá uma olhada lá na bibliografia para ver o que tem, o que você conhece, o que você não conhece. Se é referência do autor, portanto, o autor está debatendo ou está concordando ou discordando dessas referências, então é interessante você ir atrás das referências também, né? O ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto por meio do tema, dos temas que ele está tratando. É nesse momento que a gente faz as anotações, né? As anotações eu faço quando eu entro em diálogo com o texto, né? Quando, de fato, eu não estou só aprendendo um conceito, aquilo que eu estou vendo ali, de fato, me faz lembrar de um outro livro, me faz lembrar de um filme, são todas as associações que você faz. Na verdade, eu acho que tem 2 camadas de anotação aí, né? Tem umas primeiras anotações que você faz quando você está, por exemplo, vendo quais são os argumentos principais do texto, essas anotações mais, digamos, que você está destrinchando o texto. E aí por isso que eu falo da outra leitura, tem uma outra leitura, ou às vezes com a prática você vai fazendo isso já simultaneamente, né? Que você vai destrinchando o texto e puxando as suas referências. Do tipo, eu li isso também sobre isso. Isso aqui parece que ele está se relacionando com não sei o quê. Isso aqui ele está citando quem? Eu li isso aqui de tal pessoa. Ou às vezes ideias que você tem. Isso aqui é legal puxar para aquele outra coisa que eu estou pesquisando, né? Inclusive, isso vai dar a quinta questão do Paulo Freire, que é que você
perceba que o ato de estudar demanda humildade, que para mim é o que está faltando na humanidade. A humildade que, segundo Paulo Freire, é condizente com a atitude crítica. Humildade no sentido de você reconhecer que às vezes o texto é muito para você, ele é um desafio. Eu acho que essa humildade é importante quando você está imbuído desse espírito curioso que ele fala, dessa atitude diante do mundo. Aí tem a ver com essas duas camadas que você falou, né, de anotações. Primeiro é você entender aquilo que o autor está dizendo para que você possa entrar em diálogo com Sim, ele. primeiro entende, depois discorda ou concorda. Você não consegue discordar ou concordar de algo que você não entendeu totalmente, né? Ou você não vai conseguir puxar outras referências se você não tiver entendido basicamente o que o sujeito está falando dentro do seu contexto, do contexto da sua obra, etc. Eu estou ampliando um pouco o que o Paulo Freire falou, mas a ideia toda é que para você ter isso aí, isso é um longo processo. Eu acho que essa coisa da humildade que você falou é importante destacar que não tem demérito nenhum na vida você, às vezes, admitir que aquele texto é demais para você naquele momento, né? Pois é. E aí você procurar na bibliografia ou procurar textos de apoio que te ajudem a entender aquilo, né? Eu, quando entrei na filosofia, tomei essa rasteira aí. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de entendimento de leitura, porque li muito e leio muito, mas tem uns textos que é craca. Aí você vira e fala, bicho, eu preciso ler alguma coisa que me ajude a ler isso aqui, ou ver uma boa aula que me ajude, que me dê as primeiras chaves para eu ir abrindo as portas desse texto. Não tem problema nenhum disso, gente. Tem texto que é muito difícil mesmo. Imagina que glória vai ser se você voltar 3 casinhas, quando você voltar para esse texto e você lê e fala, pô, agora eu tô entendendo. É porque as pessoas acham, em geral, que a gente chega no conhecimento de algumas coisas magicamente, tipo Matrix. Ou aquele memezinho, aquele gifzinho do... É um japonesinho, né, que fica fazendo assim no livro. É muito engraçado isso. Mas é isso, as pessoas acham que, subitamente, elas saíram de suas leituras de apostila, de livro didático de ensino médio. Que é uma leitura já mastigada, né, já facilitada, não é? Não são os autores ali mesmo. Pois é, e vão pegar um ensaio acadêmico e vai ser ok. Aí a pessoa fica desestimulada. Não, sabe, tenha paciência, é lento mesmo. Não desistam. Cada vez, os grandes textos, eles também fazem isso com você, né? Eles, conforme você vai relendo, você vai ressignificando, e as coisas que você tinha entendido, você deixa de entender. Né? E coisas que você concordava, você leu outras coisas, depois você volta e discorda do mesmo autor, do mesmo texto. É muito legal. Por isso que as anotações são interessantes, né? E eu gosto de fazer isso num esquema daqueles manuscritos antigos, sabe? Que você vai escrevendo uma coisa em cima da outra. Sei, detesto, então, odeio. Nunca vou pedir um livro emprestado para você. E aí eu queria dizer que daí uma consequência do estudo é você ter mais vocabulário, ter mais repertório e ter mais possibilidades de organização de pensamento, porque você tem contato com diversas organizações de pensamento diferentes. A consequência disso é que você organiza a sua fala também, porque você começa a ter mais referência. Não é, Tati? Aí eu já não sei se necessariamente, porque eu conheço gente com 1 milhão de referências e que tem a fala muito desorganizada. Pode ser. Super. Metade dos professores da Unicamp, por exemplo. Isso foi você que falou e não eu, tá? Se você gosta do nosso trabalho, apoie a gente no Catarse, entre pra Horda, que é o grupo mais fofo, divertido, com as melhores figurinhas do WhatsApp. A Tati detesta quando tem crise de troca de figurinha, mas temos as melhores figurinhas da internet. Ajuda bastante se você der like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas essas coisas que no YouTube tem que fazer. Vocês já sabem, gente, já sabe usar o YouTube. A gente fica falando essas coisas que nem aquelas pessoas no fim do uso da secretária eletrônica que ficava deixando recado, sabe? Após o sinal sonoro, deixe seu recado. Todo mundo já sabia e a pessoa avisava ainda como fazia.